quem acompanha os vídeos aqui do canal do Nerdpack tem um tempo, sabe que uma das nossas críticas às webtoons coreanas é o fato de muitas das vezes as obras utilizarem as mesmas premissas para poderem fazerem os seus roteiros aí, né? Artifícios como a existência de um sistema, Protar Overpower e também personagens que acabam reencarnando são amplamente difundidos em uma série de obras. Tanto que muitas das vezes a gente fica com aquele sentimento de que foi tipo copia, mas não faz igual. E não que a gente não ame todas essas coisas, mas de vez em quando bate aquela vontade de ter alguma coisa mais original. E eu garanto pra vocês que essa é provavelmente uma das webtoons mais originais que já passaram aqui por esse canal. E aí galera, como é que vocês estão? Luiz aqui, trazendo uma resenha de uma webtoon que eu acabei descobrindo recentemente e que algumas pessoas já acabaram comentando aqui para poder a gente dar um confere, que é Death Row Boy. E caras, eu vou dizer para vocês que essa webtoon me pegou já desde o primeiro capítulo, porque ela oferece uma série de elementos um tanto quanto originais e um tanto quanto diferentes do que a gente está acostumado a ver por aí, que não tem como você não perceber que ela é algo meio que único. Mas eu também já vou deixando um aviso aqui, que essa é uma série um tanto quanto pesada e trata de questões um pouco polêmicas. Então se você se acha uma pessoa sensível, que não sabe lidar muito bem aí com questões como assassinato e coisas do tipo, talvez essa não seja uma webtoon pra você. Mas enfim, a história já começa de um jeito muito bizarro, com uma pessoa ali meio que brincando de casinha, sabe? Simulando uma interação entre dois bonecos. E aí você pensa que provavelmente seria uma criança brincando ali do coelhinho pedindo a comidinha, tal, pra mamãe. Só que tudo começa a ficar muito louco quando o tom dessa pessoa acaba se exaltando e meio que numa forma de um rompante, meio que na representação ali dos personagens, essa pessoa acaba encenando que o filho fica pistolaço com a mãe. É quando a gente tem a revelação ali que na verdade não se trata de uma criança brincando, e sim um adulto, e com um aspecto facial ali bem estranho. Não demora muito tempo, uma série de policiais acabam arrombando o apartamento e meio que declarando aquele sujeito como serial killer e que a partir daquele momento ele estaria preso. Esse era Shin Kim, um serial killer aí que acabou apavorando a Coreia por algum tempo e acabava tendo como alvo somente famílias. E apesar da webtoon não utilizar muitos de elementos gore, ou seja, de mostrar as coisas um tanto quanto explicitamente, os próprios policiais acabam ficando abismados e falando que ocorreu uma brutalidade muito grande ali. E eu vou falar pra vocês que não é nem necessário que a gente tenha uma arte explícita que acabe mostrando o que é descrito, porque somente a ambientação da coisa, da forma que é feita, acaba deixando você um tanto quanto perplexo e meio de boca aberta. O Kenshin não oferece nenhum tipo de resistência e por alguns momentos a gente até fica pensando que talvez fosse a opção dele de ser preso. Tanto que ele não para de ficar dando sorrisos aleatórios, meio que numa forma de tipo, esse jogo eu ainda tô ganhando. Só que a coisa fica um tanto quanto mais triste e drástica quando a gente acaba descobrindo que a casa que foi invadida pelo Kenshin era de um dos detetives que estavam atrás dele. E as pessoas que tinham sido mortas ali eram a sua esposa e o seu filho. Do Seok, que é o nome desse detetive, ao ver a cena, ele fica transtornado. O cara simplesmente fica ali focado em acabar com a vida do Kenshin. Todos os outros detetives tentam fazer com que ele tire o foco daquela situação, ou que ele saia da sala, que ele não fique ali participando da operação, mas o cara simplesmente tá cego por aquele momento e ele começa aí meio que meter a porrada em todo mundo. Os seus colegas de trabalho, meio que ali na tentativa de fazer com que ele não cometesse uma burrada e acabasse talvez se tornando um criminoso também, começam a tentar contê-lo segurando de tudo quanto é forma. Mas a raiva do detetive é tão grande que ele acaba conseguindo nocautear todo mundo ali. E é nesse momento que a gente tem um outro colega de trabalho que chega às vias de fato de apontar uma arma para ele. E cara, esse primeiro capítulo ele já tem uma construção tão profunda que num piscar de algumas páginas a gente já tem até aí colocado na mesa o que é justiça efetiva de verdade. Porque esse colega tenta argumentar que o Kenshin já estava preso e ele ia enfrentar a lei e enfrentar as consequências legais que cabiam a ele mesmo. Só que o próprio Do Seok, mesmo sendo um detetive, naquele momento, ao ver a sua família ali, né, morta na frente dele, ele já coloca em xeque que somente ser preso não seria o suficiente para um cara igual aquele. Somente ser preso não tiraria toda a dor que ele estaria sentindo ali naquele momento. Somente ser preso não era o suficiente. E infelizmente, seguindo, vamos dizer, o que seria a lei, esse companheiro aí do Seok acaba atingindo ele por 2 ou 3 vezes na perna, meio que impedindo que ele chegasse às vias de fato de colocar as mãos no Kenshin, né? E cara, já nesse primeiro capítulo a gente tem um misto de emoções,
porque a gente se coloca um pouco na pele do Seok. E a gente já percebe como a obra explora bastante uma questão de moralidade, sobre o que é certo, o que é errado, e como muitas das vezes o olho por olho, dente por dente fala mais alto nos seres humanos. O Kenshin, então, ele é levado preso e no dia da sua sentença, ele acaba sendo rodeado por uma série de repórteres que estão ali meio como abutres. E é um tanto quanto pesada essa cena também, porque a gente vê uma série de pessoas em frente ali ao fórum, meio que parentes de vítimas que esse cara já tinha feito, completamente indignadas, querendo ali alguma resolução, querendo que aquilo fosse resolvido e que o Kenshin pagasse pelos crimes que ele cometeu. E ao mesmo tempo a gente vê a mídia ali dando palco pro cara, colocando as câmeras em frente ao seu rosto, meio que querendo saber por que ele fez aquilo e coisa e tal, fazendo uma série de perguntas, um tanto quanto parecido com a realidade, né? Mas enfim, finalmente o Kenshin é sentenciado à pena de morte por conta dos diversos crimes que ele cometeu. Se eu não me engano aqui, ele tinha chegado a assassinar cerca de 27 pessoas, sendo que somente uma vítima desse cara conseguiu sobreviver. Vítima essa que é um dos personagens da Webtoon e logo logo ela já vai aparecer. Apesar de ter sido sentenciado à pena de morte, a Coreia não executava ninguém desde 1997, e essa obra se passa em 2002. E eu até fui pesquisar sobre a pena de morte na Coreia do Sul, e realmente existe uma premissa legal, né? Isso está previsto em lei, mas existe também meio que uma política abolicionista em relação a essa prática. Atualmente existem 59 condenados à pena de morte na Coreia do Sul, e a última execução aconteceu há 25 anos atrás. Então a obra ela se alimenta desse evento real da sociedade coreana e coloca dentro da história. O que parecia ali ser uma vitória, né, para todo mundo que teve seus parentes tirados aí de forma trágica e um tanto quanto perversa. Isso porque, conforme eu tinha dito antes, o Kenshin ele só atacava famílias, né? E uma de suas práticas era fazer com que os pais cantassem a música favorita dos seus filhos enquanto sofriam tortura. E era meio como se fosse um teste de força ou de resistência ou coisa do tipo que só faria sentido na cabeça deturpada desse cara. Se o familiar conseguisse chegar até o fim da música, de certa forma ele pouparia a criança. Porém, se não, as duas estariam fadadas a um destino trágico. E em somente um dos casos houve uma criança que sobreviveu, tendo aí o seu pai conseguido cantar a música sobre diversas torturas antes de falecer. Esse era o Jihyo, um garoto que acabou ficando muito com traumas psicológicos depois de ver toda essa situação de seu pai sofrendo e acabar sendo assassinado na sua frente. E um tanto curioso é que a gente vê uma construção do Jihyo desde criança, acabando mudando bastante a sua personalidade. Ele cria uma espécie de senso de urgência e acaba se colocando na situação de ter que ajudar pessoas que estão passando aí por violências, abusos e coisas do tipo. Então, por isso, desde pequeno na escola, ele começa a apresentar uma série de comportamentos violentos quando ele vê certas covardias sendo executadas com outras crianças. Por exemplo, tem casos lá em que uma molecadinha tá batendo no garoto, ele vai e mete a porrada em todo mundo. Ou seja, ele acaba meio que colocando uma película nos seus olhos e a todo momento ele avalia se uma pessoa, de certa forma, é uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. E por conta de ter sofrido esse trauma no passado, né, ele meio que vê o mal na sociedade a todo momento. Só que as ações do Jihyo, elas acabam escalonando de forma bem intensa. O que antes era uma briga de escola, em alguns momentos, que é até mostrado na série, ele acaba cometendo ações que realmente colocam a vida das outras pessoas em xeque. E cara, novamente eu falo aqui com vocês que essa obra é muito interessante, porque ela tem uma densidade psicológica muito grande. Você, como leitor, em vários momentos, fica se colocando talvez no lugar do Jihyo e vendo que as pessoas com as quais ele acaba arrumando treta são pessoas que realmente tomam algumas atitudes um tanto quanto questionáveis. Como, por exemplo, uns molequezinhos lá que estavam com a ideia de drogar umas meninas e acabar exibindo elas na internet numa live meio que da Deep Web. O Jihyo, sabendo do comportamento desses caras, entrou no apartamento deles, furou o encanamento de gás e quando entraram no apartamento os moleques acenderam o isqueiro, explodiu o bagulho todo. E dessa forma o Jihyo acaba se tornando uma espécie de justiceiro. E aí a gente realmente fica nessa berlinda entre tentar determinar como leitor se o que ele está fazendo é certo ou errado, se ele teria direito sobre decidir sobre o futuro de certas pessoas, mesmo que o que elas estejam fazendo sejam danosas para outras. Porque a gente acaba vendo que o cara desenvolve uma espécie de complexo de Messias,
aonde ele sente que ele tem que resolver aquilo ali. E muitas das vezes o julgamento de um homem só pode ser leviano, vamos dizer assim. E é por isso que, de certa forma, que existe a lei, né? Mesmo que a gente muitas das vezes não concorde com algumas decisões, acho que a lei foi criada no intuito de não deixar muitos poderes na mão de um homem só, as decisões cabíveis a um homem só, como era meio que no tempo do olho por olho, dente por dente, efetivamente. Mas enfim, o que a gente acaba descobrindo é que o serial killer, ele não foi executado conforme a condenação que foi imposta a ele, né? E o pior, ele ainda tinha criado uma espécie de facção, uma espécie de gangue dentro do presídio, e diziam que ele estava vivendo como um rei. Isso faz com que o Jiro tenha mais ainda aquela sensação de impunidade, de que o mundo é mau e de que às vezes alguém precisa fazer alguma coisa para poder resolver isso. Porque, vamos dizer, as estruturas sociais que existem não são capazes de proteger as pessoas. A coisa começa a ficar um tanto quanto mais interessante quando ele acaba cruzando com o Do Seok. Na verdade, é como se o Do Seok já meio que olhasse para esse garoto de longe, já que o Do Seok, ele era o detetive, né, e ele tinha informação de quem era aí o sobrevivente dos atentados do Kenshin. Em um desses encontros, o Do Seok percebe que existe no garoto essa vontade de vingança, essa vontade de fazer o que ele acha que é certo. E dessa forma, o Do Seok meio que chama o Jiro para um plano onde ele o treinaria para ser um cara capaz de acabar entrando no sistema prisional e acabar colocando fim na vida do Kenshin, que era efetivamente a pena que os dois acreditavam que ele deveria ter recebido, porém o Estado não foi capaz de fazer. E eu não vou comentar muito mais detalhes da história em si, para que não perca um pouco a experiência de vocês que forem ler, até porque também nós temos poucos capítulos publicados até agora, mas o que eu posso dizer para vocês é que essa série é muito densa, ela tem uma profundidade psicológica absurda, e você vê e você sente os personagens numa camada assim tão profunda que você, em poucos capítulos, você fica, sabe, se questionando algumas coisas, meio que colocando na balança se o que os caras estão fazendo é certo ou errado, meio que em alguns momentos criticando e meio que em outros pontos entendendo. E também o próprio Kenshin é um personagem um tanto quanto polêmico. Isso porque a gente fica se perguntando por que o cara só atacava famílias e por que ele tinha essa coisa de fazer com que o pai se sacrificasse para poder salvar o filho. O que já faz com que a gente pense que talvez ele tenha tido algum tipo de problema familiar no passado. Não que justifique as ações do cara, mas é um tipo de obra que traz pra gente aquela realidade à tona, sabe? De que o mundo não é muito preto e branco. E o mais incrível que eu acho é que isso foi feito no modelo Webtoon, que a gente já vem comentando há bastante tempo que vai acabar se tornando uma grande mídia futuramente. E toda grande mídia que se preze tem que ser capaz de contar qualquer tipo de história que você queira contar. E Death Row Boy, cara, com certeza é um tipo de história adulta que eu acho que vai atingir um outro tipo de público, talvez. Até pessoas de fora da bolha Webtoon podem acabar descobrindo essa série e gostando e até conhecendo mais sobre esse universo todo, né? Sobre a arte, o que eu tenho a dizer é que ela não é uma coisa assim muito estupenda, só que é uma arte tanto quanto bonita. A colorização assim dos quadros é bem feita, a arte também nos momentos de cenas de ação também, ela dá um upgrade bastante interessante, então é uma arte bastante satisfatória e as cores realmente dão um brilho a mais ao Webtoon como um todo. Então foi isso, eu espero que vocês curtam Death Row Boy. Conforme eu disse, talvez não seja uma obra para todo mundo, mas é muito interessante e muito gostosinho a gente ver que a nossa prateleira de oportunidades e de escolhas cada vez cresce mais, né? Não deixem de comentar aqui quais as suas opiniões acerca dessa obra após vocês lerem e, é claro, comentem aqui também se vocês já conhecem outras séries que têm uma pegada assim um tanto quanto original e talvez mais adulta. Além disso, vou pedir para que você deixe aquele likezão do fortalecimento, se você não fez isso ainda lá no início do vídeo. Se inscreva no canal também, se for a sua primeira vez por aqui. E é claro, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Não deixe de conferir mais algumas resenhas de Webtoon em uma das playlists que vai aparecer aqui do lado. Ó, tem bastante conteúdo interessante para você. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!